Olá, boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Começa agora mais uma edição do Pecuária BR. E no programa de hoje vamos falar sobre preservação ambiental no país. Para isso, vamos apresentar os dados divulgados recentemente pela NASA, Agência Espacial Americana. E por aqui a gente vai abordar também, você vai acompanhar uma entrevista feita com o secretário estadual do Estado de São Paulo, o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, que em pauta falou sobre a vacinação contra a febre aftosa e também sobre o projeto polêmico Semana Sem Carne. Vai ficar sabendo também como ficam as pastagens para a sua região, com a previsão do tempo para todo o país, as cotações do bezerro e também do boi gordo. Hoje, terça-feira, 9 de janeiro, está no ar o Pecuária BR. Seja bem-vindo. Bom, e a gente começa o Pecuária BR de hoje falando de tecnologia. Você vai conhecer agora um aplicativo de smartphone que interliga o campo com a fazenda. E esse aplicativo foi apresentado durante o primeiro workshop Gestão de Pasto que aconteceu no estado de Mato Grosso o ano passado. Olha só. Hoje existem métodos que, além de propiciar aumento da produção por área, seja ela carne ou leite, acarreta em melhorias na eficiência dos gastos e decisões mais assertivas a serem tomadas, o que faz da propriedade cada vez mais lucrativa e rentável. Para proporcionar agilidade no quesito de lançamento dos dados, para não haver necessidade de planilhas por escrito, está sendo criado um aplicativo que permitirá lançar os dados do campo pelo celular e que, por sua vez, será sincronizado via internet com software presente no computador da propriedade. E dessa forma a gente passa a ter dados mais confiáveis para se tomar a determinada decisão, a decisão assertiva de movimentação dos lotes nas áreas de pastagem, sempre buscando aquele pasto bem manejado. O método gerente de pasto, o sistema gerente de pasto, ele permite você coletar informações basicamente através das movimentações dos lotes e através dessa informação a gente consegue tomar uma decisão, ou seja, uma decisão que a gente consiga distribuir os lotes nas áreas de pastagem sem buscando o pasto bem manejado, certo? Além dessa movimentação, de fazer a recomendação de lotação nas áreas de pastagem da fazenda, sempre buscando pasto bem manejado, a gente tem a parte de suplementação, que também é muito importante você mensurar a suplementação diariamente, o que cada lote da fazenda está consumindo de forma adequada, conforme a gente espera que esteja consumindo, certo? Se a gente não mensurar, a gente não sabe, ok? Parte de adubação também é mensurado, é controlado para cada área de pasto da propriedade e também a parte climática. Para a parte de adubação, para cada área de pasto, ele é montado um histórico, conforme ocorre a adubação, é registrado pelo aplicativo e automaticamente registrado no sistema. Para o correto manejo da pastagem, o pecuarista deve escolher acertadamente que capim plantar. E para isso, alguns fatores devem ser considerados. Principalmente assim, saber em qual região você está, que tipo de solo você tem, um solo encharcado, como que é a drenagem, qual é a fertilidade, quais são as invasoras e pragas dessa região. Esse é um ponto. E o outro ponto é como que você vai tratar esse capim. Eu vou formar e vou só manejar, não vou adubar nada, ou vou adubar, vou fazer de forma intensiva. Que tipo de lote, de categoria que eu vou trabalhar ali em cima, né? Qual que é o tamanho da minha área. Eu estou num rotacionado, eu estou num pastejo contínuo, estou num pasto de 100 hectares, vou plantar mombaça, não vou conseguir colher de forma adequada. Então, considerar isso numa implantação, porque não tem capim melhor, capim pior. Tem o melhor para o teu propósito. De repente, uma umidícola, uma dictioneiro, muitas vezes ela é mais produtiva que uma mombaça. Se for no Pantanal, se for no solo alagado. Conhecer a propriedade e adotar um método de colheita de pasto sem cortes e sem mensurações de altura é a tônica que foi abordada por este zootecnista. São dois pontos. Além de ser um pouco falha, você vai medir um capim. Se ele estiver na altura ideal, fala, legal, vou manter o lote. Mas se ele subiu, eu preciso aumentar o meu lote, mas eu aumento para quanto? Qual lote que eu vou pôr maior aqui, né? Então ela não traz essa informação.
E além de ser o outro fator da altura, outro problema é que ela não é fácil de se tomar. Ela é muito complicada, a pastagem é um ambiente heterogêneo. Você tem que pegar a média de altura de uma pastagem, você tem que andar muito. Como é que vai fazer isso em fazenda grande? Não adianta. Valdir Pacheco para o SBA. Agora vamos de previsão do tempo para o centro-sul do país com Juliana Rezende, onde nessa região a boa umidade do solo, principalmente no centro-sul do país, vem deixando os produtores otimistas. Juliana, é com você. De acordo com as imagens de satélite, tem nuvens muito carregadas aqui no centro-sul do Brasil, especialmente aqui nessa área central do Brasil. Isso mantém as instabilidades frequentes nessas áreas, o que garante o solo com mais umidade. Agora, os índices de umidade do solo seguem extremamente elevados aqui nessas áreas em rosa, com índices que superam facilmente 90%. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva ainda em grande parte do centro-sul. A formação de áreas de baixa pressão na costa da região sudeste é que consegue manter as pancadas mais fortes aqui entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e também no interior paulista. O volume de água é bastante elevado, em torno de 30 até 50 milímetros. Agora, nas demais áreas, chuvas mais fracas e também muito irregulares. No decorrer do segundo período, as instabilidades entre os dias 15 e 19 de janeiro agora ainda seguem um pouco mais fortes entre São Paulo, sul de Minas e também na faixa leste do estado do Paraná e ganham intensidade na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Previsão de acumulados elevados nessas regiões de 30 até 50 milímetros. Já no decorrer do terceiro período, conforme nos aproximamos do final do mês de janeiro, as instabilidades perdem a intensidade, tanto no sudeste como também na região centro-oeste, até pelo menos o dia 24 de janeiro. Apenas na região sul é que a chuva ainda persiste com volumes mais expressivos. Então, ao longo dos próximos períodos, ainda tem previsão de chuva mais expressiva e também muito abrangente, se estendendo por todas as regiões do centro-sul do Brasil. Com isso, os pastos ainda mantêm bom ritmo de crescimento, porque o solo também segue bastante úmido. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade.
Bom, e a moeda americana teve mais uma alta nesta terça-feira. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz mais informações. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar agora ele vem em alta no movimento de correção técnica, né? Isso acontece não só frente ao real, mas também diante de outras moedas aí que o dólar vinha perdendo força nos últimos dias. Lembrando que na semana passada, em 4 dias úteis, o dólar comercial teve uma queda aí acumulada de quase 2,5% frente ao real e agora é normal essa movimentação aí de correção técnica. Mas além disso, hoje, na tarde de hoje, o dólar rompeu o patamar dos R$ 3,25 depois que a agência de classificação Moody's declarou que o Brasil é o país da América Latina onde a estrutura de gastos públicos inflexível complica o andamento do ajuste fiscal e que as eleições deste ano elevam o risco de reversão de política e paralisação de reformas. Essa declaração foi divulgada há pouco pela Agência Estado e também impactou no mercado financeiro nesta terça-feira. E no fechamento do dia, dólar comercial então fecha em alta frente ao real, uma alta de quase 0,30%, 0,27% é a valorização da moeda norte-americana para esta terça-feira, segundo dia da semana. Com isso, o dólar comercial fecha o dia de hoje aos R$ 3,24 mais 70. Mas essa alta ela ainda é pequena, né? Essa alta ainda é pequena perto de todas aquelas quedas que a gente viu então se acumulando ao longo da última semana. Renata, é com você e daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Tá ok, Sara, combinado, daqui a pouco você volta. Bom, e o selo Mais Agro Mais Integridade vai premiar no mês de outubro deste ano as empresas com conduta ética. Mas quem traz mais informações sobre esse assunto é Kleber Rabelo. Boa noite, Kleber. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A premiação do selo AgroMais Integridade vai acontecer no dia 17 de outubro deste ano. É um reconhecimento a empresas que adotam práticas de governança e gestão capazes de evitar, de certa maneira, condutas negativas e desvios, né, no caso de condutas, e fazer cumprir a legislação, em especial a lei. As inscrições para obter o selo vão ser abertas a partir do dia 1º de fevereiro e vão ser encerradas em 31 de maio. O resultado vai ser homologado no final de setembro. As regras para premiar com o selo AgroMais Integridade as empresas do agronegócio que desenvolvem boas práticas de gestão de integridade, ética e sustentabilidade foram publicadas na portaria número 2462 em dezembro de 2017 no Diário Oficial da União. A medida também discrimina os requisitos que a empresa precisa cumprir para habilitar-se à premiação em termos de legislação trabalhista, de sustentabilidade e de ações anticorrupção. Para mais informações sobre o selo AgroMais Integridade, é só acessar o site do MAPA, www.agricultura.gov.br. Renata? Obrigada, Kleber. E a gente vai para um próximo bloco. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista feita com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, que falou sobre a vacinação contra a febre aftosa e também sobre o projeto polêmico Segunda Sem Carne. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, agora são 18h32, horário de Brasília. Você confere agora uma entrevista feita por Walter Puga Júnior com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, que falou sobre a vacinação contra a febre aftosa, falou também sobre o projeto de lei polêmico, Segunda Sem Carne. Acompanhe. Secretário, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa aqui no Canal do Boi. Vamos começar falando do assunto que foi uma bomba no final do ano, que foi a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, da segunda-feira sem carne, restringindo, né, e muito o consumo de carne em órgãos públicos. O senhor concordou com essa ideia? O senhor já deixou claro que o senhor discorda disso, não? Primeiro, Google, uma alegria muito grande poder estar com você aqui e participar do Canal do Boi.
uma alegria desejar a vocês todos um ótimo 2018. Estou muito animado para esse ano, viu, Hugo? Acho que vai ser um ano que o Brasil se consolida como o maior exportador de proteína animal do mundo. Nós vamos ter um avanço muito importante nos nossos bovinos e avançar também em suínos e toda a área também avícola de uma forma muito importante. E nesse período que é de afirmação, que é de uma carne sustentável que se produz no Brasil, nós ficamos muito surpreendidos. Você, aqueles que nos ouvem, todas as pessoas e os brasileiros de uma forma geral, que tem no consumo da carne uma fonte fundamental de proteína. Todos nós festejamos o fato do Brasil estar melhorando a saúde da sua população, o brasileiro está vivendo mais. Se deve a muitos fatores. E, sem dúvida, alimentar-se é fundamental para isso. E o brasileiro se alimenta bem. Quem de nós é capaz de falar de um caso de contaminação que teve de alguém por comida? Um dia até vai acontecer, e já aconteceu em outros momentos, mas são casos tão episódicos, tão localizados, que todos nós temos orgulho da carne e da alimentação saudável que tem no nosso país. Por isso que esse projeto recebeu a nossa perplexidade num primeiro momento. Segundo, um estudo fundamentado, para não ser só um momento de falar assim, é uma bobagem, tá certo? Mas justificar. Primeiro, o projeto se apresentava como um projeto que faz com que as pessoas se alimentem melhor. E nós sabemos que se alimentar melhor não é abrir mão da proteína animal. A proteína animal é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Aliás, o projeto tem uma primeira contradição, porque ele teve até um momento de razoabilidade, quando ele diz o seguinte, olha, estão fora dessa suspensão os hospitais. Por que disseram isso? Porque sabem que se todos precisam, quem está no hospital precisa ainda mais de proteína. E deixaram esse relapso como uma revelação de saberem que aquilo que o projeto propunha seria uma coisa descabida. Então, primeiro, nós precisamos da proteína animal. Segundo, há casos de excesso, há casos de obesidade. Tem gente que come muita gordura? Sim, há risco disso. Nós temos no Brasil pessoas obesas, tá certo? Mas isso se responde não com proibição. Isso se responde com disciplina, com orientação, com hábitos corretos. E essa disciplina e orientação não pode ser uma imposição do Estado. Aí a terceira pessoa. O Estado não pode dizer o que você vai comer, não pode determinar ou impedir que uma pessoa não coma chocolate. Tá certo? As pessoas devem ser estimuladas a ter hábito, devem ter informação, mas nós somos defensores do livre-arbítrio das pessoas. Então o Estado vai escolher o seu prato, daqui a pouco vai fazer o cardápio da sua casa, não tem cabimento também desse ponto de vista. E o quarto argumento, então eu falei do alimento saudável, eu falei da importância da proteína, eu falei de que o Estado não pode ditar essas regras, e o quarto fundamental é o que essa cadeia significa em termos de geração de emprego, em termos de criação de oportunidades, de renda para o nosso país. Portanto, qualquer iniciativa que significasse cercear isso, significasse limitar isso, seria descabida. Compreendeu isso o governador Geraldo Alckmin, que após receber tudo isso, pesar na sua decisão, já optou e ele vai vetar esse projeto. Ainda há um prazo para que a Assembleia envie esse projeto aprovado para o governador. Isso deve ocorrer agora na retomada do trabalho legislativo? Exatamente isso. O projeto foi votado bem na véspera do período natalino. A Assembleia ainda não fez aquilo que se chamou autógrafo do presidente. Então, concluído o processo lá, o presidente envia ao Executivo. E aí o governador ausculta todos os setores do governo e toma a sua decisão. Mas o governador já nos ouviu. O governador, incontinentemente, pela importância que teve, não esperou a formalidade do envio. Ele já buscou se informar com especialistas, conosco da secretaria, ouviu o setor produtivo também e já formou a sua convicção. Então é agora ter a parte da formalização. Mas está decidido. O governador veta esse projeto, porque ele não faz com que as pessoas se alimentem de uma forma mais saudável, ele veta porque ele sabe que a proteína é muito importante, ele veta porque ele sabe que no Brasil se produz carne de uma forma sustentável e ele veta porque ele sabe que essa cadeia, a cadeia da bovinocultura, a cadeia da proteína animal é muito importante para o nosso país. Agora, secretário, vamos falar do avanço
do trabalho do governo do estado, no caso da bovinocultura, o senhor lembrava agora há pouco, antes desta entrevista, que nós atingimos aí a sanidade quando se fala de febre aftosa. Em São Paulo a vacinação foi recorde. Que notícia boa o senhor tem quando falamos de vacinação contra a aftosa? Duas boas notícias. Primeiro, aquela que é histórica, que nós agora estamos completando 20 anos sem incidência da febre aftosa. E nós queremos continuar para sempre desse jeito. Mas o preço é a eterna vigilância. Então a boa notícia é que não temos. A segunda boa notícia é que nós aqui em São Paulo, e no Brasil de uma forma geral, mas aqui batemos o recorde, chegamos a 99,7% de cobertura de vacinação. Portanto, o nosso produtor disse sim, responde aos nossos apelos, nós finalizamos, aquele que está distraído ou que acabou perdendo prazo, nós vamos atrás para que o elo mais fraco não comprometa a corrente. No caso da sanidade, no caso da vigilância sanitária, no caso de cuidar de pragas para vegetais, de doenças para animais, qual é a medida da sua capacidade de resistência? O elo mais fraco. Se você tem 200 granjas que têm cuidado da sanidade avícola, e uma não faz a lição de casa, pode ser por ali que entra a influenza aviária, que entra o vírus. Então, o mais fraco compromete. Então, você não pode deixar que uma pessoa que não se comporte mal, um produtor distraído, desorganizado, ele comprometa a cadeia. Então, nós temos que fiscalizar. Mas foi ótimo, 99,7%. Terceira notícia, falei que eram duas, vou acrescentar então a terceira. Nós estamos começando os procedimentos para que a gente possa, dentro de um prazo, ficar livre de vacinação. Não só livre da aftosa, mas livre da vacinação. Estamos participando de um projeto nacional que tem sido conosco discutido, o Conselho Nacional de Pecuária de Corte, o Ministério da Agricultura também. Estamos gradativamente caminhando para também não termos mais que vacinar com as medidas que serão tomadas de cuidado sanitário. Bom, eu agradeço a entrevista do secretário de Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, homem já conhecido na política nacional e muito conhecido em São Paulo, que tem também vamos dizer assim, amplo conhecimento do agronegócio brasileiro e do agronegócio de São Paulo. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado. Muito obrigado, Guga. Muito obrigado a todos no canal do Boi. Uma alegria estarmos aqui. Parabéns a vocês que fazem a diferença produzindo com qualidade, produzindo com sustentabilidade, faz esse Brasil que dá certo. Bom, e mais um projeto polêmico contra a carne em São Paulo foi sancionado. É a lei que proíbe salsichas e salames na merenda escolar. Kleber, é isso mesmo? Isso mesmo, Renata. Inclusive, a Associação Brasileira de Proteína Animal critica a lei de número 16.780 de 2018, que é do vereador Gilberto Natalino, do Partido Verde. E, de acordo com essa lei, é proibido salames e salsichas nas merendas escolares da rede municipal em São Paulo. Para a ABPA, a lei é contra a liberdade de escolha e repete uma proposta da última semana de 2017 de um deputado estadual paulista, mas que foi vetada pelo governador Geraldo Alckmin. Segundo a ABPA, não há qualquer estudo que ateste que o ato de consumir embutidos cause mal à saúde, mas sim o excesso como qualquer outro alimento. A ABPA ainda lembra que mesmo a Organização Mundial de Saúde negou qualquer malefício sem consumo excessivo. A associação ressaltou que os embutidos são ricos em proteínas e outros nutrientes importantes para a saúde humana. Renata? Obrigada, Kleber. Bom, agora é a hora de Touros do Dia, uma parceria Semex Brasil com o Canal do Boi e uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das baterias de gado de corte e também de leite da Central Semex Brasil. Adriano Edival, é com você. Olá
Olá, amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do Touros do Dia, programa este em parceria com o SBA para levar até você oportunidade de investimento. Nesta edição vou falar de 2 reprodutores oriundos de um mesmo plantel, oriundos da Naviraí. Vou falar do Navarro, um touro que não dá de toceira, que fez cabelo, barba e bigode por onde passou, e vou falar do Natan de Naviraí também. Vamos começar falando do Natan de Naviraí, ele já aparece na tela e já aparece a progênie do touro. Ele hoje, esse Natan, ele é da Agropecuária Naviraí, os dois são propriedades da Agropecuária Naviraí, lembrando que o Navarro tem uma parceria que eu vou passar daqui a pouco. Mas o Natan é o touro que nós estamos falando, ele é Locan de Naviraí numa vaca tecelão. Por isso que o pedigree dele traz essa ossatura forte, esse bom volume de carcaça, porque eu vou contar uma coisa para você, esse tecelão pensa num touro carcaçudo diferente, hein? Naviraí, você já sabe, uma seleção consistente, baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento, estrutura. Vamos para a avaliação do reprodutor. O touro que no PMGZ ele é top 0,5%. Touro com DEPs equilibradas, com características de crescimento, todas top 0,5%. Ou seja, quem precisa produzir machos pesado, esse é o touro, viu? Além disso, Natan também destaca pela precocidade sexual e maternal também, sendo top 6% para idade ao primeiro parto, top 3% para stayability. No total materno é ainda top 0,5%, ou seja, touro completo para quem quer vender ou abater os machos e repor as fêmeas. Lembrando que o maior legado que o reprodutor deixa na sua fazenda, qual é? Fala para mim. As fêmeas que ele deixa lá, através do 47991953297, você vai adquirir o Natan de Naviraí, pacote com 100 doses a R$ 25,00 a dose. Olha, o volume de posterior questor apresenta um touro coxudo, virilha baixa, antebraço largo, firme, resistente, boa estrutura e uma consistência genética invejável, principalmente para produzir fêmeas. Vamos falar o seguinte, vamos falar da carcaça desse touro. Touro com alto rendimento de carcaça, um dos melhores da bateria, para acabamento. Um ratio com 0,51, cobertura de gordura acima de 15 pontos e um marmoreio de 4,04. Natan é o futuro. Touro de ótimo temperamento, fácil adaptação, muito musculoso e precoce. Progênie uniforme, já mostrei para você a uniformidade da progênie que vai aparecendo na tela aí, né? Independente do pedigree da vaca, touro utilizado em rebanhos diferentes e puros e comerciais também, ceipados. Pode colocar o touro, que o touro é um show, ele arrebenta a boca do balão aonde ele vai. Vamos mostrar mais um touro? Vamos mostrar o Navarro. Esse Navarro é diferente. Esse Navarro é diferente. Precisa comentar alguma coisa desse touro que apareceu na tela agora? Fala o que desse touro? Você quer estrutura, ele tem? Você quer avaliação, ele tem? Você quer pedigree, ele tem? 50 doses, R$ 45,00 a dose. Tá barato esse touro, hein? Esse touro tá barato, viu? Ah, mas é na promoção aqui, né? É nessa promoção que eu tô vendendo nesse preço. Fora dessa promoção aqui pelo SBA, nessa parceria, o Navarro não vale esse preço, não. 47991953297 é o telefone para você manter contato. Ele é simplesmente filho do Jabriel. Jabriel é um touro recorde de preço. Foi comercializado por valores faraônicos. Sabe por que alguém paga isso no touro? Porque vale. Produto de qualidade não tem preço, tem valor. E ele numa vaca guincho, né? E ele é de propriedade da Naviraí, da EAO, Nelore Mundial e Nelore Lince, esse touro que eu estou mostrando para você. A avaliação dele na NCP e também PMGZ. Top 5% no PMGZ, esse touro que eu estou mostrando para você. Um touro valorizado no último leilão da EAO, na Expoinel, em R$ 603 mil. Aí você fala assim, não, o touro com um preço razoável. Não, mas foi 50% dele. Então, na valorização total, mais de 1.200.000, né? Adquirido pela EAO, Nelore Mundial, Nelore Lince, ele é o típico touro Naviraí. Pista, prova e pasto, utilizado nas principais matrizes da raça. Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá vendo a progênie dele aí? Deixa eu te dar um exemplo, então. Fizeram uma prenhez dele com a Ramina da MV, FIV da MV, com o Navarro. A prenhez foi vendida por 204 mil. A Sama, FIV Comap, com o Navarro, 105 mil. Grande divisor da raça Nelore, segundo palavras de especialistas no assunto. E ele realmente é um divisor, porque é um touro que, se você procurar um touro com essa carcaça, um touro com essa desenvoltura, dificilmente você vai encontrar dentro da raça Nelore. Vamos falar de ultrassom com bônus, como o seu ultrassom. Ele vem um bônus, né, de ultrassom, essa avaliação de ultrassom. Carcaça apontou ótimo acabamento, marmoreio de 3,3. Touro número 1 de vendas de sêmen lá na Semex. Então, um touro que ele está à venda, preste atenção, ele está à venda
por R$ 45,50 doses, comercializou mais de 25 mil doses em apenas 14 meses de produção. Quer mais? O touro é diferente, um show. E com o Navarro nós vamos encerrando mais esta participação dentro do Touros do Dia. No decorrer da programação nós estaremos sempre a postos para levar até você oportunidade de investimento e um material genético ímpar. Lembre-se, Cemex, esta parceria com a SBA, sempre ao lado de quem produz com qualidade e quer o retorno garantido, ok? Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Bom, e o setor agrícola aguarda com grande ansiedade a aprovação do projeto de lei, a sanção do projeto de lei que criou o Refis Rural, que são as mudanças nas alíquotas e nos prazos para a renegociação das dívidas do Fundo de Assistência e Amparo ao Trabalhador Rural. Os benefícios garantidos na lei, como a redução de 2,5% da entrada sobre o valor total da dívida, devem ser mantidos, mas tem muita coisa ainda que pode mudar. Direto de Brasília, o Dacil Canepa tem mais detalhes. A renegociação do Fundo Rural demorou mais de meio ano e entrou pelo recesso do Congresso Nacional. Ruralistas e a equipe econômica tiveram posições divergentes. O caminho foi muito longo. Depois de uma longa negociação, o texto final deve ser publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A única certeza é que vão ter vetos. Da espinha dorsal da lei do Fundo Rural, o que está preservado e o que a senhora acha que pode não ser preservado? Eu acho que quase tudo. Eu acho que esse é o único ponto do produtor rural, é o único ponto que ficou, quer dizer, ganha-se de um lado, mas não se ganhou tudo, não ganhamos 100%, ganhamos 50%, 60%. O ideal era que se mantenha o 100% dos juros e o 100% da não cobrança também das multas, né? Porque a multa representa um percentual significativo no bolo das contas aí que virão. Né? Então, mas o que é muito importante, e vamos falar também das coisas boas, não são só coisas ruins, é que tudo indica, porque isso ainda precisa da sanção presidencial, e a gente só vai ter essa certeza na hora que tiver publicado no Diário Oficial, é que houve um entendimento sobre se cobrar pela folha, né? Isso eu acho que é um avanço, um ganho da opção do produtor rural. Aqueles que têm poucos funcionários, por exemplo, um pecuarista que tem lá 4 funcionários, ele paga 2,3% ou 1,5%, que será a nova alíquota, sobre a sua produção bruta, é muito mais do que ele pagar sobre os seus funcionários, pagar o valor cheio. E é justo também. A modernização, a tecnificação do campo levou a essa distorção. Esses 2,3% e hoje 1,5% é muito maior do que se pagar pela folha. Eu acredito que isso vai ser sancionado, eu não posso afirmar, mas eu acredito que esse será um grande ganho. O outro grande ganho será a diminuição dessa alíquota de 2,3% para 1,5%, que também 0,7% aí será um grande ganho também para o produtor rural. Publicada no Diário Oficial, a lei começa a valer nesta quarta-feira. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Vamos aguardar. E no próximo bloco, os preços do milho, do suíno e do frango. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta. Agora vamos saber como começou o mercado do milho neste início de ano com o analista da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro. Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco sobre o mercado de milho nesse início de janeiro de 2018. Bom, do lado do vendedor a gente vê aí um cenário mais ofertado e do lado da demanda, do consumo, a gente vê aí um cenário com as negociações em ritmo mais lento, tanto com relação à demanda interna como para exportação, né? E isso ajuda então nessa pressão de baixa que a gente viu nas primeiras semanas do mês. Com relação às exportações, volume embarcado em média por dia em janeiro deste ano, até a primeira quinzena foi de 105,1 mil toneladas, ou seja, 47,4% menos na comparação com a média diária de dezembro de 2017, que foi aí de 199,7 mil toneladas por dia. Em curto e médio prazo, a gente tem como fatores baixistas a questão do clima mais favorável no país, que deve favorecer aí a questão da safra de verão, e também tão logo a questão da colheita da safra de verão, primeira safra, ganhando força aqui no Brasil, né? Então essa maior disponibilidade deve pressionar o mercado, pode pressionar o mercado em curto e médio prazo, né? Lembrando que a gente tem uma previsão de uma menor produção na temporada 17 e 18, mas
Por outro lado, estoques finais em 2016 e 2017 maiores e também a previsão de estoques maiores ao final de 2017 e 2018, que deve limitar de alguma maneira aí qualquer movimento de alta em curto e médio prazo principalmente, né? E como fator de atenção, a gente cita aí a questão do câmbio, que pode interferir, ter reflexo direto na questão das exportações, e o clima, e aí já pensando principalmente na segunda safra de milho, na safra de inverno, onde a gente, se tiver alguma redução maior na produção, a gente pode ter sim um cenário de preços mais firmes a partir de março, abril, aqui no mercado brasileiro. Por hoje é isso aí, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços do milho nesta terça-feira e depois também do suíno e também do frango. É com você, Sara. Pois é, Renata, diferente do milho hoje lá na Bolsa de Chicago, que terminou a terça-feira em alta, o milho aqui no Brasil teve um dia de queda, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Eu vou começar mostrando a reação, então, de queda do milho hoje no indicador CPEA Mercado Físico, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A gente consegue observar aqui na tela que desde pelo menos o dia 3 de janeiro, o milho vem caindo dia a dia no mercado físico, no indicador CPEA, né? No dia 3 de janeiro, o preço da saca de 60 quilos aparecia por R$ 33,67, e aí com essas pequenas quedas aí de alguns centavos por dia, hoje então chegou aí ao patamar dos R$ 32,64 o milho aqui no mercado físico brasileiro. No dia, o produto tem uma queda de quase 1,5% e no acumulado do mês de janeiro, essa queda já chega a quase 13,5%, passa dos 3% a queda do milho no mercado físico. No mercado futuro, como eu falei também, milho também teve um dia hoje operando no vermelho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, diferente do comportamento do milho lá na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,46% nesta terça-feira e o valor da saca, com isso, passou aí dos R$ 32,71 do ajuste anterior para R$ 32,56 no ajuste atual, e assim também permanece nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em março têm uma queda ainda mais acentuada de 0,66% e o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 33,51, hoje está em R$ 33,29 no ajuste atual, caindo alguns centavos aí nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em maio deste ano têm uma queda de 0,63%, com o valor da saca recuando de R$ 33,52 para R$ 33,31 a saca no ajuste atual e caindo ainda mais nos últimos negócios, passando para R$ 33,22. Foram 320 contratos negociados para o vencimento de maio de 2018, hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E os contratos com entrega em setembro têm a mesma desvalorização do contrato entregue em maio, de 0,63%, passando dos anteriores R$ 31,90 a saca para R$ 31,70, uma queda de 20 centavos no contrato com vencimento em setembro deste ano. O mesmo contrato sobe aí 9 centavos nos últimos negócios. Do milho, já passamos para o mercado de suíno, no mercado físico, indicador CPEA, nesta terça-feira. O preço do quilo vivo do suíno no indicador CPEA permanece o mesmo de ontem, R$ 3,41 é o preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina, conforme o indicador CPEA. No acumulado do mês, o produto tem alta de mais de 0,5% agora em janeiro. Já o frango tem um comportamento diferente, o frango tem uma forte queda nesta terça-feira de 10 centavos no valor do quilo do frango congelado no mercado físico, no atacado de São Paulo. Ontem, então, a gente mostrou aí o preço de R$ 3,73 para o frango congelado no atacado de São Paulo. E hoje, portanto, com uma queda aí, passou então para R$ 3,63. No acumulado do mês de janeiro, o produto tem uma queda que se aproxima dos 5% nesses primeiros dias úteis aí do ano, Renata. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações do mercado de bezerro e boi para esta terça-feira, 9 de janeiro. É com você mais uma vez. Tá certo, obrigado pelas informações, Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de São Paulo. E agora você acompanha a cotação do milho, do suíno e do frango nas principais praças produtoras do país.
A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou recentemente, isso no mês de dezembro do ano passado, um relatório sobre a ocupação do solo nos países. O relatório aponta que no Brasil apenas 7,6% do território é ocupado por lavouras. Para conversar sobre esse assunto, João Pedro Cuti Dias, boa noite para você, João. Boa noite, Renata. Olha, esse é um número importante, nós temos que divulgar sempre, porque lá fora, na Europa especialmente, há uma pressão muito grande contra o Brasil, alegando que o Brasil é um destruidor da vegetação nativa, destruidor da floresta amazônica, e não é verdade. Nós temos 61% do território coberto com mata nativa. Ou seja, quase nenhum país do mundo tem essa proporção. Isso pode mudar a imagem do Brasil? Olha, o Brasil tem que usar isso para mostrar aos nossos detratores que falam mal da gente lá fora o que é verdade. Nós, com 7,6% do território, nós produzimos alimentos para 200 milhões de brasileiros e exportamos o que é equivalente a alimentos para quase 1 bilhão de pessoas lá fora. Ou seja, o Brasil mostrou uma rara competência em termos de produção em clima tropical. É difícil você produzir nos trópicos, não é fácil. O clima temperado na Europa, nos Estados Unidos, na região do meio oeste americano, já há uma tecnologia bem consolidada. No Brasil criou uma tecnologia. Se você olhar os últimos 30 anos, o avanço que nós tivemos foi fantástico. Você tinha 38 milhões de hectares, a questão de 15 anos atrás, com agricultura, com grãos, e nós produzimos 114 milhões de toneladas. Esse ano passado, com 60, que não chegou a dobrar, nós produzimos 228 milhões de toneladas, 238 milhões. Ou seja, o Brasil mostrou uma capacidade ímpar de usar o solo tropical. O solo tropical, naturalmente, originalmente é um terreno pobre, é um terreno... Ele tem a capacidade de sustentar as plantas, ele não tem fertilidade como tem os solos dos países temperados, as terras negras da Ucrânia, as terras do meio oeste americano, o pampa argentino. Só que nós transformamos o cerrado, transformamos um solo de baixa fertilidade em solo de altíssima fertilidade. E os estoques nas áreas de pastagens? E além disso, nós estamos hoje ocupando 7,6%. Nós temos espaço para crescer, incorporar 3 a 4% ao ano de área em cultura de grão, seja milho, soja, arroz ou fibras, algodão, etc., usando áreas já antropizadas, essas áreas que já o homem mexeu, que são áreas de pastagem. Você vai perguntar, mas e aí, nós vamos tirar a pecuária? Não, nós vamos pegar a pecuária, vamos dar maior intensificação na área restante e produzir mais carne ainda. Hoje a média brasileira é 3 arroba por hectare. Nós temos bons exemplos, e nós mostramos aqui nos programas nossos, casos de produtor produzindo 18, 20 arroba por hectare, 7 vezes mais que a média nacional. Ou seja, nós podemos incorporar, ocupar esse solo, inclusive solos fracos, arenosos, que hoje é grande estoque de solo que nós temos pela frente, são solos arenosos. Com tecnologia, nós estamos sendo capazes de produzir qualquer grão neles. Ou seja, tecnologia é imprescindível. É fundamental, é a sobrevivência do produtor e a sobrevivência do Brasil. Hoje, se você não usar a tecnologia, você fica fora de mercado, porque os custos de produção aumentaram, os desafios aumentaram em termos de ou excesso de chuva, ou falta de chuva, ou temperaturas elevadas. Você tem um cenário cada vez mais complicado. Para isso é que falta no Brasil. Precisamos ter uma ênfase muito grande na pesquisa e da pesquisa levar o produtor rural, especialmente o pequeno e o médio. O grande ele tem condições, ele contrata consultoria, não há nenhum problema, ele consegue usar o top de linha, vamos falar assim, em termos de tecnologia. O pequeno e o médio, não, eles ficam para trás. Esse nós precisamos fazer. Porque grande parte dessas áreas de pastagem, especialmente as pastagens degradadas, está na mão desse pessoal. Se você for nos assentamentos no Brasil, que hoje deve ter uns 65 milhões de hectares de assentamento, o pessoal não consegue produzir nem para autoconsumo. Nós tínhamos que mudar esse quadro, pegar aquele pequeno produtor que está numa área, que tem uma certa infraestrutura e dar condições para que ele possa produzir para si e ter um excedente para vender. A gente tem algumas telas em relação a esse relatório da NASA. Pode jogar a primeira tela para a gente?
Bom, essa primeira tela fala sobre a ocupação do solo, lavouras, 65 milhões de hectares, 7,6% do território brasileiro. Na próxima tela, a gente fala também sobre a ocupação do solo nesses países. Vamos pegar um país, vamos pegar a China, por exemplo. A China tem 17%. É lógico, ela não pode ter mais que isso. O grande parte do território chinês é desértico. E eles têm falta de água. E mesmo nesse 17,7%, algum momento eles vão ter que reduzir essa área, porque muito solo está contaminado com metais pesados. Isso vai criar problema, já está criando problema de saúde pública. No futuro, sei lá quando, vai ter que diminuir essa área aí. Porque, e o resto do território chinês, se você pegar toda aquela área a oeste, são desertos, são áreas que não têm condições nenhuma. João, o que muda com esses dados da NASA? Mostra que você não tem área para expansão de fronteira agrícola, é muito pequena. Teria na África, mas na África, o problema da África é que a corrupção é pior do que em Brasília. Aí você imagina o grau de corrupção que tem na África. Isso inibe investimentos nisso. Você tem uma população muito grande que não tem renda e que não tem renda e não tem tecnologia, não consegue fazer as coisas e tal. E também não consegue produzir. Você tem uma população muito faminta. Você tem hoje, na África, países que têm problemas sérios de fome. Então, o que está acontecendo? Você sobra o Brasil. A hora que você pensa o mundo vai precisar mais de 40% de grão nos próximos 20 anos. Metade disso vai ter que sair do Brasil. Para a gente finalizar a nossa conversa, João, como é que o produtor pode aí realizar esse crescimento, alcançar esse crescimento que é possível no Brasil? Ele vai conseguir, né? O grande problema do produtor não é produzir, é ter renda. E a renda passa por infraestrutura, falta por questão de custo de dinheiro, custo de produção no Brasil é mais caro. Hoje o mundo inteiro, a China, por exemplo, no futuro vai ser um grande comprador de arroz. Mas nós temos condição de produzir arroz no Brasil, no Uruguai, na Argentina, os agricultores brasileiros foram plantar lá. Por quê? Porque o custo de produção deles é muito menor, a energia elétrica é muito menor, o óleo diesel é muito menor, não tem essa carga tributária. O problema do Brasil não é produzir, o problema do Brasil são as questões que afetam, especialmente a questão de custo, a burocracia pública, o processo de licenciamento que demora 2, 3, 4 anos, irrigação, por exemplo, no Brasil. Se você conseguir ocupar-se, nós temos condição de dobrar a área irrigada, nós temos água, tem solo, tem gente capaz. Aí esbarra no quê? Esbarra no processo de licenciamento, esbarra no problema de energia, esbarra nos custos, porque, infelizmente, não é coisa que o produtor ele tem condições de equacionar, de resolver. É o poder público, e o poder público no Brasil, infelizmente, é tudo menos competente. Tá certo, João, obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. Bom, e a gente falando em pastagens, você confere agora uma reportagem direto de Sinop, no estado de Mato Grosso, onde o tema do workshop Gestão Total foi o manejo adequado do pasto. Dá só uma olhada. A pecuária de corte bovina brasileira apresentou nos últimos 10 anos um processo crescente de modernização, apesar ainda de caracterizar-se em grande parte pela produção extensiva com animais criados a pasto. Nesse meio tempo, o fornecimento de suplementação alimentar e de sal mineral, além do manejo adequado das pastagens, são cada vez mais adotados. Pastagens devem ser manejadas em sua totalidade, como água, cerca, coxos de suplementação e pasto, pois desta forma permitirá maior eficiência na conversão de capim em carne. Geralmente, quando pensamos em pastagem, nos vem à cabeça o capim, mas este é apenas um dos componentes do sistema de pastagem. Para que o pasto expresse o seu potencial produtivo, envolve uma série de outros componentes. O capim ele vai ser aumentar a sua produção ou diminuir a sua produção em função de fertilidade do solo e em função das variações estacionais que existem no ano, como, por exemplo, primavera, verão, outono, e a seca, onde a gente tem a queda mais significativa. E é diante disso que o pecuarista tem que se planejar para essas situações. Tanto a situação de seca, que é a queda mais significativa, como as variações estacionais que vão existir entre primavera, verão e outono, né? Então ele tem que entender o contexto como um todo, né? Todo o processo, solo, planta,
e aí depois ainda mais o animal nesse contexto, nesse sistema como um todo. Segundo ainda o zootecnista Josmar, que foi um dos coordenadores deste primeiro workshop, a suplementação é uma das regras nos sistemas de cria. Todos os animais devem estar muito bem suplementados com mineral e na quantidade correta todos os dias do ano. Uma vaca sempre tem que estar bem suplementada, todos os animais têm que estar suplementados com um suplemento mineral de qualidade. E aí tem os processos de suplementação estratégica, que aí a gente vai avaliar em termos de planejamento épocas do ano que a gente vai usar estratégias nutricionais diferentes, conforme a meta de idade de abate ou meta de idade de entore, ou no sentido até de melhorias na condição corporal daquela categoria animal que esteja no pasto. Então isso tudo é um planejamento, é um processo de estratégico mesmo, né? Participaram deste primeiro workshop produtores rurais e profissionais ligados à pecuária. Olha, ali há uma palestra, um treinamento e uma prática ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil encontrar isso no mercado. Esse treinamento oferecido, ele aliou os dois. Estamos aprendendo ali, mas estamos aprendendo na prática, calculando. Calcular quantas unidades de cabeça animal cabe no hectare, o que vai ganhar num ganho médio diário. Estamos colocando em prática isso, calculando realmente quanto que vai ganhar. Então a prática faz a perfeição. Bom, eu acho que assuntos como os que estão sendo abordados aqui, tanto na área de gestão como manejo de pasto, planejamento forrageiro, eu acho que são assuntos que tem que ser muito trabalhado e divulgado, porque é o assunto do momento. Se a gente quer evoluir em produtividade, se a gente quer aumentar e crescer em lucratividade na pecuária, eu acho que são dois fatores muito importantes. Um dos principais entraves, um gargalo que a gente tem na pecuária é o manejo do nosso recurso forrageiro, que é o nosso dos maiores patrimônios que a gente tem dentro da propriedade. E muitas vezes se torna um gargalo pelo mau manejo um dos nossos maiores recursos que a gente tem na propriedade. Valdir Pacheco para o SBA. E no próximo bloco, os preços do bezerro e também do boi gordo. Nós já voltamos. Uma pesquisa que está sendo feita pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com o criatório Senepol, no interior de São Paulo, visa medir a eficiência no uso da água por novilhas de forma individualizada. Veja como funciona no quadro Tecnologia e Produção. O objetivo principal da pesquisa é encontrar animais resilientes que apresentem melhor eficiência no uso da água para ganho de peso. Assim como na agricultura, na pecuária, a pressão é cada vez maior quando o assunto é recursos hídricos. O cenário é de mudanças climáticas. No Brasil, várias regiões estão cada vez mais secas. Com o experimento, a ideia dos pesquisadores é identificar animais que contribuem positivamente com a sustentabilidade ambiental. O experimento da Embrapa Gado de Corte está sendo realizado em Pirajuí, interior de São Paulo. Conta com mais de 700 novilhas da raça Senepol. Os primeiros resultados dos trabalhos já são considerados positivos. Existem animais que têm o mesmo ganho de peso e tem uma diferença grande no consumo de água. Animais com o mesmo ganho de peso chegando a diferença no consumo de 7 litros de água por dia, tá? Mostrando que a gente, se isso tiver um cunho genético, se isso for devido à diferença na genética, talvez a gente consiga melhorar a genética do rebanho para levar a animais que sejam realmente mais eficientes no uso da água. A equipe de pesquisadores está preparando publicações com uma linguagem acessível aos produtores. Dentro de 3 meses, as informações do experimento estarão à disposição através dos meios de comunicação da Embrapa. A unidade de pesquisa, que é referência no mundo, mais uma vez sai na frente. Sim, fizemos um levantamento no Brasil e no mundo, né, em relação a iniciativas nesse sentido.
Há uma citação ou outra na Europa e nos Estados Unidos, mas a gente desconhece alguma iniciativa semelhante aqui no Brasil. A gente já tem trabalhado na questão de emissão de gás de efeito estufa, né, que é uma parte da sustentabilidade ambiental. Agora a gente está trabalhando num outro lado que também é bastante importante, que é a questão hídrica, né, dentro de um cenário que a gente pode se tornar cada vez mais importante, a questão de escassez de recursos hídricos para a agricultura e para a pecuária. Kylie Rodrigues para o SBA. As pancadas de chuvas do centro-norte do país não vêm conseguindo reter a umidade do solo, o que pode não favorecer o crescimento dos pastos. Juliana Rezende traz a previsão do tempo para a região. É com você. Podemos ver nas imagens de satélite que o tempo firme ainda predomina aqui no interior do Nordeste e as instabilidades ainda conseguem avançar pela região norte. Nesse cenário, a disponibilidade hídrica do solo segue extremamente elevada aqui na região norte, com índices que alcançam até 100% nas áreas mais claras do mapa, enquanto que no Nordeste, umidade do solo mais baixa aqui nas áreas em vermelho. Apenas aqui na faixa oeste, no sul da Bahia, é onde a umidade do solo ainda segue um pouco mais elevada na região nordeste, beneficiando o crescimento dos pastos. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva bastante expressiva e volumosa na maior parte da região norte. Aqui entre o Maranhão e Piauí, até a faixa oeste da Bahia, ainda tem previsão de chuva um pouco mais significativa, ou seja, com potencial para conseguir manter o solo com mais umidade e beneficiar as áreas de pastagens. Agora, nas demais áreas da região nordeste, exceto aqui a faixa litorânea, leste da região, a previsão ainda é de chuva um pouco mais expressiva por conta dos ventos que sopram do mar contra a costa e acabam trazendo mais instabilidades. Mas no interior do Nordeste, previsão de chuva bem mais fraca. No decorrer da segunda semana, essa chuva segue enfraquecendo no interior do Nordeste e na maior parte da região. Apenas aqui na faixa leste que ainda tem previsão de algumas pancadas. Agora, na região norte, previsão ainda de pancadas abrangentes e com potencial para seguir mantendo o solo com mais umidade. No decorrer do terceiro período, entre o dia 24 até o dia 29 de janeiro, chuvas abrangentes na região norte, enquanto que no Nordeste, pancadas fracas e isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, ainda tem previsão de chuva abrangente na região Nordeste, só que o volume de chuva é que não deve ser tão elevado. Então, naquelas áreas mais secas da região, onde o solo ainda não fornece umidade suficiente para que os pastos possam manter bom ritmo de crescimento, o cenário não é dos melhores, porque não tem previsão de chuvas expressivas e com potencial para conseguir aumentar esses índices de umidade no solo. Agora, os preços do bezerro e também do boi gordo. Sara, é com você. Qual é o fechamento desta terça-feira? Enquanto o preço da arroba do boi gordo teve queda hoje aqui no estado de São Paulo, o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul teve pouca variação nesta terça-feira, segundo mostra o indicador CPEA. Ontem a gente mostrou o preço de R$ 1.151,85 para o bezerro por cabeça, né, aí em Mato Grosso do Sul. Hoje, então, com uma leve alta de 0,7%, passou para R$ 1.152, 0,07%, desculpa. Passou para R$ 1.152,60 o preço do bezerro no indicador CPEA. Só que no acumulado do mês, ele segue em queda. No indicador CPEA, agora no mês de janeiro, uma queda aí que ultrapassa 1,5% nesses primeiros dias úteis aí do ano. E a arroba do boi gordo, como eu já antecipei, teve uma queda hoje aqui no estado de São Paulo, uma queda de quase 0,5%. Ontem o valor da arroba aparecia por R$ 147,15. Hoje, então, com essa desvalorização, caiu para R$ 146,50. Mas no acumulado do mês, o boi gordo segue em alta no mercado físico, conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo. No mercado futuro, a arroba do boi gordo teve comportamentos distintos hoje nos contratos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em janeiro caíram e com entrega em fevereiro também caíram, enquanto o contrato de março teve pouca variação e os contratos entregues em outubro tiveram uma alta. Vou começar destacando então os contratos que vencem agora em janeiro, início do ano, que tiveram uma queda então de 0,20% nesta terça-feira, com o valor da arroba caindo aí de R$ 147 de ontem, do ajuste anterior,
anterior, para R$ 146,70, uma queda de 30 centavos de ontem para hoje, no valor da arroba para o contrato entregue agora em janeiro. Nos últimos negócios, esse mesmo contrato subiu aí mais 10 centavos. Já os contratos com entrega em fevereiro tiveram então a mesma variação negativa do contrato de janeiro, passando dos R$ 146,35 arroba para R$ 146,05, também uma perda aí de 30 centavos para o ajuste atual. E nos últimos negócios, contrato entregue em fevereiro volta a subir, sobe aí mais 20 centavos. Os contratos com entrega em março tiveram pouca variação e hoje, então, com essa leve alta, foram para R$ 146,30 o valor da arroba. E os contratos com entrega em outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo, estes sim tiveram uma alta aí mais importante, de quase 0,5% nesta terça-feira. Ontem, então, o contrato para o mês de outubro apareceu por R$ 152,95 a arroba. Com essa alta, passou para R$ 153,65 a arroba no ajuste atual, caindo 65 centavos nos últimos negócios. Comportamentos distintos aí, conforme o mês de vencimento para o mercado do boi gordo. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Renata, é com você. Obrigada, Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de São Paulo. Bom, e 2 cenários predominaram hoje, nesta terça-feira, para o mercado do boi gordo, segundo a Scott Consultoria. Isabela Camargo traz mais informações. Olá a todos. São 2 os cenários observados no mercado do boi gordo nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2018. De um lado, em algumas regiões, os frigoríficos já estão com escalas alongadas e a gente observa uma maior oferta de animais terminados. É o caso de Dourados e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, as ofertas de preço abaixo da referência são comuns. Por outro lado, em algumas regiões a gente observa que os frigoríficos possuem dificuldade em alongar as escalas e a oferta de animais terminados é reduzida. É o que acontece na Bahia. No sul do estado, por exemplo, a arroba do macho terminado teve alta de 0,7% em relação ao último fechamento. Para os próximos dias, a expectativa é que a gente observe uma melhora em relação à oferta de animais terminados, com a volta gradativa do pecuarista, e a grande questão é em relação à demanda, que deve continuar enfraquecida e favorecendo pagamentos abaixo da referência. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Então vamos às cotações do boi gordo à vista, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país, que segundo a apuração da Scott, não teve alterações no preço do boi gordo à vista, portanto preços estáveis. Agora, na sua tela, a região norte teve uma queda de R$ 2,00 em Paragominas, no Pará. Nas demais praças, preços inalteráveis. Região Nordeste teve alta de R$ 1,00 no sul da Bahia e queda de R$ 1,00 no oeste do Maranhão. Agora, a região Centro-Oeste teve quedas e uma alta. Queda de R$ 1,00 no sul de Goiás, queda também de R$ 1,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como a Isabela Camargo mencionou. Queda de R$ 1,00 também em Dourados, Mato Grosso do Sul, e alta de 50 centavos em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, que é a próxima tela, apuração feita pela Scott Consultoria para o boi gordo à vista. Finalizando, região Sudeste, apuração pela Scott, preços também estáveis nesta terça-feira. Bom, outra fonte de apuração de preços que a gente divulga também aqui no Pecuária BR é a Rural Business, que apura para um bom acabamento de carcaça e uma boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país, que segundo a apuração da Rural, não teve mudanças no preço do boi gordo à vista. Região norte, também sem nenhuma alteração, preços estáveis para o boi gordo à vista, segundo a apuração da Rural. No Nordeste, houve alta de R$ 2,00 no Maranhão. Na Bahia, R$ 154,00 a arroba, portanto, preço sem alteração. No Centro-Oeste, também sem mudanças.
aí as praças da região centro-oeste e agora a região sudeste para a gente finalizar também sem mudanças na cotação do boi gordo à vista, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta com Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.